nome é Tarcísio, eu sou médico na Unidade de Saúde da Família no município de Currais Novos e a gente queria compartilhar com vocês nossa experiência da ultrassonografia Point of Care, que é conhecida como POCS na medicina de família. Por muito tempo, a gente não tinha muita tecnologia para a gente usar nas nossas consultas, além do estetoscópio. Faz mais de 200 anos que descobriram o estetoscópio. E há mais de 80 anos já descobriram o ultrassom e ele foi evoluindo e chegou a ultrassons ultraportáteis, que é o que a gente utiliza na nossa experiência, que é menor que um celular. Ele já é utilizado na medicina de família no Canadá, na Indonésia e na Espanha, com experiências há mais de 20 anos. O primeiro trabalho do ultrassom pelo médico de família tem mais de 38 anos. E qual é o objetivo desse ultrassom? Não é formar ultrassonografistas. São médicos clínicos que utilizem o ultrassom como um reforço adicional ao exame físico. Não é só o médico que utiliza ultrassom, na minha unidade a enfermeira também utiliza, porque já existe uma resolução de 2021, número 620, que autoriza o enfermeiro também a utilizar o ultrassom. Então, esse foi o primeiro curso que eu fiz quando eu me apaixonei pelo POCS e os internos que passam comigo, eles utilizam. É uma curva de aprendizagem muito rápida, então em 8 horas de treinamento ele já consegue utilizar. Eu não utilizo o POCS para fornecer laudos para os pacientes, eu utilizo como um complemento ao exame físico. O paciente chegou, ele tem uma dor e eu estou suspeitando que tem um cálculo na vesícula. Eu ligo o meu ultrassom e eu insono. Insonar é obter a imagem. Em 3 minutos eu consigo dizer para ele, naquela consulta, na unidade básica, você tem um cálculo, é tantos centímetros, não está no infundíbulo, a gente não precisa encaminhar, vamos continuar acompanhando aqui na unidade. Isso aumenta a credibilidade do paciente do SUS, da porta de entrada, porque ele nunca imaginaria entrar na unidade de saúde da família, encontrar um médico realizando ultrassom ali dentro, um médico não especialista, um médico dele de família, que vai acompanhar ele durante toda a vida dele, fornece informações adicionais ao médico, porque o POCS ele responde perguntas binárias. O paciente tem ou não um cálculo? O paciente tem ou não um trombo? A mulher está ou não grávida? Então, são essas perguntas binárias que me ajudam a melhorar o meu exame físico. Esse é um interno de medicina que ele acaba fazendo com a gente, então em 2 horas de treinamento os internos já conseguem começar a insonar e a gente obtém as imagens e a gente pode colocar tanto num tablet quanto no celular. O aplicativo ele é gratuito, pode ser baixado em iOS ou Android e ele faz conexão com qualquer equipamento Wi-Fi. Esse é meu pessoal, mas o município já se animou a fazer uma licitação para 2 novos aparelhos. E a gente coloca algumas aplicações que a gente já utilizou na nossa experiência. Por exemplo, a gente faz inserção de DIU na nossa unidade e, quando a gente termina de inserir o DIU, a gente já faz a insonação e mostra para o paciente que o DIU está bem posicionado. A paciente sai segura e ela compartilha com outras mulheres. Olha, na unidade ele coloca o DIU e ele já mostra para você que está bem posicionado. Então, ela sai bem mais segura. Essa segunda imagem que adquiriu foi a minha enfermeira, que é a minha companheira, um paciente que estava queixando, estava com muita retenção urinária, e eu estava atendendo, eu falei, faz o cálculo do volume urinário. O paciente bebeu 4 copos de água, o aparelho ele faz um cálculo automático de quanto tem de volume naquela bexiga, o paciente vai no banheiro fazer xixi, e quando volta ela calcula novamente. E a gente viu que ele tinha uma retenção urinária, e depois a gente olhou mais a fundo, ele tinha um aumento da próstata, ele já saiu dali com um medicamento para a próstata. Naquela terceira imagem, era uma paciente que estava com a dor lombar e ela nunca tinha feito ultrassom e queria fazer um exame de imagem. A gente deitou ela na maca e a gente insonou e viu que ela tinha cálculos menores que 6 milímetros, não precisava encaminhar para o especialista e a gente continuou o acompanhamento ali dentro da nossa unidade. Aqui era um paciente com uma dor abdominal, que ele reclamava toda vez que ele comia comidas gordurosas, e a gente insonou a vesícula dele e encontrou esse cálculo com essa sombra acústica. Não estava no infundíbulo, não tinha engrossamento da parede, então a gente fez um encaminhamento eletivo para a cirurgia geral. A gente tirou aquelas urgências que os pacientes solicitam e a gente sempre compartilha as imagens. Eu mostro para o paciente e falo, olha, está acontecendo isso, então o paciente ele entende muito melhor a doença dele e ele adere muito melhor ao tratamento. Na segunda imagem do meio, era um paciente com a suspensa de uma trombose venosa profunda, uma suspeita, ele estava com uma assimetria de tamanho. E a gente, com esse Doppler, a gente tem nesse ultrassom ultraportátil um convexo e o linear. Com o linear, a gente consegue fazer Doppler e ver vasos. Então, a gente faz a compressão da veia femoral superficial e profunda, e como ela estava comprimível, a gente descartou, o paciente não tinha TVP. Então, o tratamento foi para outro quadro infeccioso. A última imagem também é da minha enfermeira, era um paciente que ia toda semana e queria trocar a sonda, porque dizia que o balão da sonda estava vazio.
e a enfermeira conseguiu ensonar e mostrou para ele que aquela área redonda no meio, mais clara, hiperecogênica, é o balão da sonda cheio. Então ele falou, olha, seu balão está cheio, não precisa a gente fazer a troca. Então o paciente entendeu, ele até tirou uma foto com o celular dele e saiu mostrando para todo mundo. Olha, não é a sonda não, ela está no lugarzinho dela. Nessa próxima imagem foi um paciente com ascite, a gente queria saber se tinha hipertensão portal, se tinha distensão das veias, e a gente viu que não tinha, então o nosso tratamento foi conservador. Nessa imagem do meio era uma senhora com tosse crônica e dispneia, e a gente encontrou um derrame pleural quando a gente insonou. É possível fazer o cálculo, a gente viu que tinha só 30 ml, não precisava drenar, não encaminhamos para o hospital e a gente começou o tratamento com diurético pela longitudinalidade. Ela voltou com uma semana e a gente insonou novamente e ela estava bem mais tranquila. No próximo era uma paciente gestante no pré-natal, que ela queria fazer um novo ultrassom, ela tinha acabado de fazer, porque no ultrassom o bebê estava sentado e ela queria saber se ainda estava sentado. E a gente mostrou que o bebê continuava sentado com a cabecinha para cima. O ultrassom ele não tem radiação, ele não usa nenhum raio-x, então eles só são ondas de som, então a gente não tem nenhum malefício para o paciente até na idade gestacional. Aqui era uma paciente ela estava muito preocupada porque ela tinha múltiplos parceiros e ela estava com atraso menstrual e queria saber se estava grávida. A gente não tinha teste rápido e a gente identificou o BCF da criança e já encaminhei ela para a sala da enfermeira no mesmo momento. Então, em outras situações, eu solicitaria o exame para ela retornar e começar o pré-natal. Então, a gente encurta caminhos, né? Essa imagem daquele mesmo paciente com retenção urinária, que a gente insonou a próstata dele. O aplicativo ele faz o cálculo, ele me mostra que tinha uma próstata maior que 20 miligramas, então a gente começou o tratamento. Na última imagem era uma paciente com sequela de Covid, e todos os pacientes com Covid querem fazer um exame pulmonar, dizendo que ficaram com sequelas e querem ver se realmente ficaram com pneumonia ou não. Eu explico para eles quais são as origens daquelas linhas transversais, linhas A, que é quando o pulmão está aerado, só tem ar e não tem líquido. Então, o paciente ele sai bem mais tranquilo, eu não peço raio-x, não peço tomografia, e todos esses exames eles duram, no máximo, 4 minutos. O que é que a gente teve como resultado? De março a junho, a gente conseguiu reduzir, por exemplo, essas são as ultrassonografias solicitadas antes de eu chegar na unidade e depois que eu cheguei na unidade. Lembrando que os ultrassons são solicitados tanto pelo médico quanto pelo enfermeiro. O ano passado, a médica ela solicitou 53 e esse ano nós solicitamos apenas 15. Foi uma redução maior de 70%. Não quer dizer que eu não vou solicitar, porque como ele é ultraportátil, as imagens às vezes não são superiores àquelas. E quando é necessário, a gente solicita. Mas vocês viram que a utilidade e a aplicabilidade dele é imensa. E o que a gente melhorou muito foi o encaminhamento a especialistas. Como o exame físico às vezes deixa dúvidas e o médico com medo acaba encaminhando. Eu tendo uma informação adicional, eu encurto caminhos e evito encaminhamentos. Então, o ano passado foram 150 encaminhamentos e esse ano foram apenas 43 nesses meses. Então, a gente viu que é possível, com o ultrassom, fazer esse atendimento. Eu levo para visitas domiciliares, para a zona rural, onde eu faço atendimento, não precisa ter energia. Ele tem a duração de bateria de 8 horas. Os aparelhos, hoje em dia, eles custam de 5 a 12 mil reais. E o ganho que o município vai ter é muito grande, né? Tem vários estudos que questionaram já os pacientes o que eles achavam desse atendimento quando o médico utilizava ultrassom dentro do consultório, e a maioria deles falavam que isso melhorou a confiança no médico, melhorou a credibilidade, melhorou a satisfação dele com o serviço. E a gente tem visto que isso tem ajudado muito. Então, o nosso projeto vai multiplicar durante esse ano. Assim que o município adquirir mais 2 transdutores, a gente vai multiplicar para os outros médicos e para os enfermeiros da unidade. Obrigado.